Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a vida da sua família. Graças a Deus, passamos mais uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. E com certeza essa semana não será diferente. O vídeo dessa semana será mais uma aula da lição de jovens da revista CPAD, que tem como tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. E esta semana será realizada a lição de número 8. Uma lição muito abençoada. Vemos que esse trimestre está sendo de grande bênção, Estamos aprendendo sobre aí o livro dos Salmos. E eu disse para vocês que ia fazer um vídeo, aí estou pesquisando mais sobre o assunto e estarei falando para vocês esse livro mais detalhadamente. Vai ser um vídeo extra, certo? Essa semana, como falei para vocês, lição de número 8 será realizada no dia 21 de maio de 2023. Antes de entrarmos no assunto, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor-presidente Daniel Santos. Agora vamos sim para a lição. Nessa lição temos um desenho de um coração, quebra-cabeça formando um coração. Duas mãos, Uma mão de um adulto e uma mão de uma criança. E tá como título dizendo assim: alcançando o coração sábio. O nosso texto principal diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90 e o verso 12. Vimos já pelo texto principal que o assunto desta semana será no Salmo de 90. Resumo da lição diz assim: contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Temos a leitura semanal na segunda-feira, Isaías 6:1, que diz: a glória de Deus. Terça, Isaías 6:5, a nossa finitude e fragilidade. Quarta, Tiago 4:13 ao 17. Nossa vida está patente diante de Deus. Sexta, João 16, do 8 ao 10 e o verso 13, que diz assim: sensíveis ao Espírito Santo. E o sábado, 1 Timóteo 4:2, que diz: é preciso estar consciente diante de Deus. Só pela leitura semanal daríamos aqui várias aulas, Vamos agora para os objetivos da lição. Quais são eles? Explicar a eternidade de Deus e mortalidade do ser humano, conscientizar os nossos equívocos e compreender que a sabedoria traz esperança. No primeiro tópico, estaremos falando sobre a eternidade de Deus e mortalidade do ser humano. No segundo, os nossos equívocos. E no terceiro tópico, compreender que a sabedoria traz esperança. Interação com o professor, orientação pedagógica. E nessa orientação pedagógica, eu já vou falando aqui para vocês que no livro de Salmos 90 e do verso do 1 ao 17, nós vamos aprender assim, a soberania de Deus estará nos versos do 1 ao 6. A brevidade da vida, do 7 ao 12. E a súplica pelo favor de Deus, 13 ao 17. Esses serão os versos que estarão aqui falando para vocês sobre o Salmo 90. No Salmos 90 é o texto bíblico dessa semana, dos versículos 1 ao 17. Temos a introdução e agora sim vamos para o primeiro tópico, que diz assim: a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Nesse primeiro tópico, nós temos 4 subtópicos, que diz assim: o primeiro, o Salmo 90, segundo, a eternidade de Deus, terceiro, a mortalidade do ser humano e quarto, pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Vamos aqui adiante, que diz assim: no Salmos 90, do 1 ao 17, vamos dizer assim, que é uma oração. Você já leu Salmos 90? Esse salmo ele é muito interessante, que ele vai mostrar aqui para nós a eternidade de Deus, a mortalidade do ser humano
vai mostrar os nossos equívocos, vai nos conscientizar disso, né? E ele vai trazer a sabedoria que traz a esperança. E quem escreveu esse salmo aqui, eu falei lá na primeira lição desse trimestre, foi Moisés. Vocês lembraram disso? Vejam só o que é que diz. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada, cresce e floresce, à tarde, corta e seca. Vemos que até o verso 6 está falando aqui sobre a soberania de Deus. E que coisa linda, né? Aqui é uma conversa de Moisés falando para o nosso Deus, conversando com ele, falando sobre a grandeza de Deus. Então, nós como seres humanos temos que estar conversando com o nosso Pai Celestial, reconhecendo que Ele é grande, que só o Senhor é soberano, que não existe outro além dele. E nós temos que engrandecer, exaltar o seu nome. Não que o Senhor precise, mas nós é quem precisamos fazer isso. Nesta lição, vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus. É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania. Depois, passaremos a considerar nossa finitude e fragilidade. Então, estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante. Que ao final desta lição, possamos fazer a mesma oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Para termos esse coração sábio, primeiro precisamos reconhecer. Nós reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele, foi o Senhor quem criou todas as coisas, aí sim estaremos no caminho certo para fazer o que eu falei para vocês, considerar a nossa finitude e fragilidade. Quando nós reconhecemos que tudo vem do Senhor, foi Ele quem criou todas as coisas, os céus e a terra, tudo que existe, então nós vamos entender que o Senhor, Ele é eterno, Ele é imortal, Ele é um Deus soberano e nós não, nós somos mortais, somos frágeis, precisamos do Senhor na nossa vida. Aí é quando vem assim, ó, a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano, no tópico 1, com o subtópico, o Salmo 90. Esse subtópico, ele vai estar falando sobre o Salmo 90, explicando melhor para vocês como é que é. Veja só um pouquinho que diz assim. Esse salmo introduz o 4º livro dentro dos salmos. Ele é uma oração de Moisés. Nele há um contexto de uma grave situação que não está especificada no salmo, mas pode ser percebida nele, do 13 ao 15, os versos, né? O contexto de gravidade pode ser remontado à peregrinação do povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida, Números 14. Para compreender melhor o propósito do salmo, podemos dividir da seguinte maneira. Aí foi como eu falei para vocês, ó. Eternidade de Deus, versos 1 e 2. Mortalidade do ser humano, 3 ao 6. Reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus, 7 ao 12. E súplica por graça e esperança. Aí vem o 13 ao 17. Você vai acompanhando, você vai entender todo o contexto do salmo. No subtópico 2 vai falar sobre a eternidade de Deus. Sabemos que o nosso Deus, ele é eterno. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não sabemos como o Senhor, né, como o Senhor existiu. Nós sabemos se ele tinha família, se não teve, se ele é soberano, se ele é ele e acabou. Tem pessoas que imaginam um monte de pensamentos sobre o nosso Deus. Mas nós temos a mente limitada. Nunca nós vamos saber como foi que o nosso Deus, ele foi feito, como ele foi criado e etc. Mas nós sabemos que o nosso Deus, é um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus bondoso, maravilhoso, conselheiro, príncipe de paz, nosso Pai querido, né? Isso é o suficiente. Então aqui diz,
No contexto de sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Olha o que ele diz. Por isso ele é o refúgio do salmista e de seu povo. Como é preciso perceber isso no Salmo 90? O salmista nos ensina, diante de uma realidade sofrida, para olhar para a eternidade de Deus. Enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e de generação, no plano celestial tudo permanece intacto, glorioso e poderoso. Conforme a visão do profeta Isaías, semelhante a Moisés no Salmo, no ano em que morreu o rei Urias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Porque ele está falando aqui no verso 1 sobre o refúgio de Deus. Ele está dizendo que Deus é o refúgio, ó Senhor. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então, isso aqui ele está mostrando para o Senhor que o Senhor é o refúgio. Então, assim como Moisés fez essa oração, não sabemos o que ele estava passando ao certo. Se você estiver passando por alguma dificuldade, algum deserto na sua vida, alguma tempestade, né, alguma enfermidade, algo que está fora do seu controle, financeiramente falando, então você venha fazer essa oração ao Senhor. Venha dizer a Ele, venha sentir que o Senhor tem sido o teu refúgio, que o Senhor tem cuidado de você, assim como Moisés. Nós temos a mesma liberdade que os servos do Senhor anteriormente tiveram de estar falando com o Senhor. Então, que nós venhamos tirar cada dia mais tempo de qualidade para conversar com Deus, conversar com o nosso Pai Celestial. Que nós venhamos chamar a atenção dEle, né? Porque o Senhor é fiel. Quando nós falamos assim, Deus, Ele é grande, Deus, Ele é fiel, parece que nós estamos falando assim de um homem poderoso, tão distante, né, de nós. Mas quando nós falamos assim, nosso papaizinho querido, nosso Criador Celestial, nosso Pai fiel, lá igual a oração que Jesus ensinou, lá em Mateus 6, que diz assim, né, ó, Pai nosso que estás no céu. Olha que intimidade, que coisa diferente. Quando eu falo para vocês assim, ó, Deus, tu és fiel, tu és poderoso, e etc. E quando eu digo assim, papaizinho querido, tu és fiel, tu és poderoso, digno de honra, de glória, de louvor, mostra uma intimidade. Quem tem intimidade com o Senhor fala com carinho, né? Fala com respeito a mais. Não fala assim como se ele fosse aquele homem poderoso, tão distante, que a gente não pode nem chegar perto dele, né? Que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor, que nós possamos falar com mais carinho, que nós possamos chamar ele de papaizinho, papai, painho, né? O que você sentir no seu coração, porque ele é o nosso Pai querido, é o nosso Pai celestial, né? Isso, então aqui, ó, quando nós vemos isso, reconhecemos que o nosso Paizinho querido é o nosso Deus, então ele vai mostrar para nós que ele é eterno. Reconhecendo essa soberania do Senhor, essa eternidade dele, vamos agora para o nosso terceiro subtópico, que diz assim, a mortalidade do ser humano. Reconhecemos que nosso Papai Celestial, ele é grande, ele é fiel, é poderoso, é imortal. Aí agora olhamos para dentro de nós e vemos como somos tão frágeis. Do versículo 3 ao 6 diz assim, ó, tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta e seca. Olha como ele mostra exemplos de como somos, nossa vida é passageira, ela passa rápido, né? Como nós somos frágeis. O Salmo também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequívoca. Olhando para dentro de si, contempla a sua finitude e fragilidade. Isso aconteceu também com o profeta Isaías, e assim ele vai contando nesse terceiro subtópico que você vai ver. Nós vemos que nós somos tão assim, a nossa vida passa rápido, né? Tão passageira. Hoje você começa assim a analisar, pensar direitinho, meu Deus, ontem eu tinha tal idade, eu já estou com tal. Amanhã, né, eu não sei de nada, não sei como é que é. Hoje eu fui lá no centro e ali conversando com o Senhor, vai passando pessoas assim, bebezinho, e eu pensando no Senhor, esse aqui tá começando a vida. Aí já tem aqueles com a idade mais ou menos assim, né, mediana. Aí eu digo, Senhor, esses estão
numa fase mediana já, e aqueles que estão, né, com a idade mais avançada, os idosos, eu falei, Senhor, esses aí já estão terminando os dias dele. E nós vemos aqui como é passageira, como é rápido, como a vida passa rápido. E nós não podemos estar nos apegando a, como eu posso falar assim para vocês, falar é fácil, né? Porém, a prática é diferente, teoria e prática. Como nós precisamos assim, o Senhor nos deu o privilégio de viver a vida de uma forma tão bela, tão bonita. E muitas vezes nós estamos nos apegando a tantos problemas, tantas dificuldades. Nós estamos vivendo assim um tempo que a ansiedade, a depressão está tomando conta das pessoas. A falta de perdão e tantas outras coisas. E aí ali, por uma falta de perdão, por uma falta assim, que você está precisando de alguma coisa e não tem no momento, a tristeza, aí vai desencadeando doenças, aí as pessoas passam tempo em hospitais, se cuidando, outros passam tanto tempo aprisionados, não em cadeias, não em presídios físicos, mas mentalmente. E se nós não tivermos esse cuidado, a vida passa rapidinho e você olha para trás e diz, meu Deus, eu já estou com tal idade, como a vida passou rápido, eu nem percebi. Porque nós estamos afogados com tantas coisas, olhando tanto as dificuldades, estamos deixando passar o belo, o bonito. O Senhor diz assim, que se nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, Ele é fiel para cuidar de nós. Mas como é difícil, né, estar lançando a nossa ansiedade sobre Ele. O ser humano, ele diz assim, né, eu vou correr atrás porque o Senhor, em outras palavras, né, o Senhor, ele vai demorar para cumprir. E eu correndo atrás vai ser mais rápido. E nós nos equivocamos. E vemos que se nós tivéssemos colocado a nossa confiança no Senhor, o caminho tinha sido mais curto. Vemos esse exemplo aí no deserto. Era para aquele povo israelita passar pouco tempo no deserto. Era para eles atravessar o deserto em poucos dias. Infelizmente, por eles desobedecer, por eles sair da direção de Deus, por eles fazer as coisas a qual Deus não queria, o nosso Pai não disse para eles fazer, então aquilo dali, ó, atrasou a vida deles. E o pior de tudo, aqueles que saíram adultos lá do Egito, eles não entraram na terra prometida. Apenas Josué e Caleb. Aquela geração que entrou ali com Josué e Caleb foi as crianças que saíram, aqueles adolescentes que saíram novinho de lá. Mas os adultos, aqueles mais velhos, nenhum deles entraram, a não ser Josué e Caleb. E veja que coisa triste. E muitas vezes o Senhor faz assim, tocar, né, no nosso coração. Como seria diferente a nossa vida se nós estivéssemos colocando mais a nossa confiança em Deus? Se nós parássemos e disséssemos assim, não, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu vou seguir por esse caminho, porque será o tempo certo. Nem é menos e nem é mais, é o tempo certo na nossa vida. E muitas vezes, eu e você podemos estar passando por situações que nós mesmos atrasamos. Que nós corremos assim, saímos da direção achando que ia chegar mais rápido. Mas não chegamos mais rápido porque o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, Ele vê, Ele sabe o futuro. Nós não vemos o que está aqui, atrás dessa parede, eu não consigo enxergar. E o Senhor, Ele consegue ver o nosso futuro. Então, que nós venhamos colocar mais a nossa fé no Senhor e entender que somos frágeis e a vida passa rápido. Pensando na finitude para alcançar um coração sábio. É justamente isso que eu estou falando para vocês, que é o assunto do quarto subtópico. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem ideias de que sejamos humildes e não orgulhosos. Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de finitude da vida. Essa fase é caracterizada por muitos sonhos, anseios e por isso o olhar está sempre no futuro. Entretanto, o jovem ou a jovem que está consciente de que não pode escapar dessa realidade finita e compreende a sabedoria bíblica aqui ensinada, saberá selecionar as coisas que valem a pena. Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas
superficiais. Assim podemos aprender com Jesus e seus apóstolos. Estes últimos tinham plena consciência de finitude de suas vidas terrenas, ao mesmo tempo que sua esperança estava fundamentada no céu. Foi justamente o que eu falei para vocês há pouco instante. Nós não podemos perder tempo com coisas superficiais. Nós não podemos perder tempo olhando para o futuro, que é algo que ainda vem, e nem para o passado, que é algo que passou. Se eu for parar a minha vida hoje, com a idade que eu tenho, dizer assim, meu Deus, eu tinha tantos anos há um tempo atrás, e agora eu já estou aqui, e eu assim, você vai vendo a vida, vai vendo o que passou, vai vendo o que conquistou, o que deixou de conquistar, o que perdeu, o que deixou de perder, isso vai nos trazer tristeza. Podemos cair numa depressão. Quando nós pensamos muito no futuro, nossa, mas eu já estou com tal idade, eu ainda não consegui isso, não consegui aquilo, vou correr atrás disso, correr atrás daquilo, nós entramos em uma ansiedade, né, numa crise de ansiedade, porque estamos no futuro. E o Senhor, Ele nos convida a vivermos o presente, a nós aproveitarmos cada minuto da nossa vida. Onde você está nesse momento? Onde eu estou nesse momento? Pode ser a cidade, pode ser a situação financeira, pode ser qualquer momento da nossa vida. Nós temos que curtir esse momento, viver o belo, o que nós temos hoje. O futuro pertence a Deus e o que passou nós não conseguimos mais consertar e nem voltar a viver aquilo dali. Então o Senhor, Ele nos convida, Ele nos diz assim, ó, você reconhecendo tudo isso, você vai ter um coração sábio. Então aproveite a vida. E eu convido a você nesta lição desta semana, a nós assim, se nós formos parar e pensar, vai ter alguém que nos entristeceu, que nos magoou e etc. nessa área. E que aquilo ali, ó, fica correndo no nosso coração, né? Mas que nós venhamos fazer o quê? Liberar o perdão para nós vivermos a vida plena que Deus quer que vivamos. Sua vida financeira e etc, algo que você fez que não queria fazer, alguma coisa, né? Corre aos pés do Senhor Jesus, coloca diante dele. Se há alguma coisa errada, se há algum pecado, chega diante do Senhor, pede perdão. Não fica morrendo não com esse pecado aí, correndo a tua alma. Porque a mentira, ela é terrível. Quando se faz algo, esconde, as pessoas não têm paz. Não conseguem dormir direito, não conseguem dormir em paz. Fica pensando, tem que falar uma mentira hoje para esconder aquela mentira. E isso não é vida. Então, nós precisamos, assim, abrir o nosso coração. Se você errou, se você fez algo que não agradava ao coração de Deus e nem agrada, mas se arrependeu, confessa teu pecado e deixa. Se você tem uma pessoa que não se dá bem com ela, que isso daí vem e fala com uma palavrinha que veio, machucou, libera o perdão. Mas se nós for analisar hoje em dia, uma pessoa me faz o mal e eu pedir perdão, eu estou me humilhando, eu estou sendo boba, eu estou sendo, sabe, qualquer coisa, menos uma pessoa inteligente. Mas a palavra do Senhor nos diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Então, nós precisamos deixar o orgulho de lado, dizer assim, tudo bem, né? Entre razão e paz, eu prefiro a paz. Coisa que não é fácil, gente, não é fácil. Se for fácil para você, colocar aqui embaixo, que eu quero te conhecer. Mas nós sabemos que a vida não é fácil. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que diz assim, conscientizando-nos de nossos equívocos. O primeiro subtópico diz assim, ó, sob a ira de Deus. O salmista reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. Essa ira divina chegou por causa dos pecados que não estão mais ocultos, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. Aqui há outro aprendizado extraordinário. No lugar de culpabilizar os outros por problemas que são nossos, precisamos aprender a reconhecê-lo, identificá-los e nominá-los. Tudo está patente diante dos olhos de Deus. Viu que continua aí falando no que eu estou dizendo para vocês. Olha o que diz o Salmo, verso 7 do 90, diz assim. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Foi justamente o que eu acabei de falar para vocês.
ele estava aqui fazendo essa oração porque ele via que aquele povo que saiu lá do Egito, eles estavam desobedecendo a Deus. E por isso eles estavam debaixo dessa ira do Senhor, né? E aqui vai estar falando o restante desse tópico que você estuda aí, certo? Então, você está dando em sala de aula. O segundo subtópico diz assim: não podemos desperdiçar a vida. Foi também o que passei para vocês há pouco instante. Vamos ver o que diz aqui, ó. O verso 9 diz: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Então, se a nossa vida ela é rápida, como ele está falando aqui, como é que nós vamos decidir a viver? Vamos decidir estar fazendo coisas erradas, vivendo debaixo da ira do Senhor, sendo castigados por Ele? Não, porque nós reconhecemos que a bondade do Senhor, que Papai é fiel, Papai é misericordioso, é bondoso. Reconhecemos e assim nós vemos que nós somos frágeis, que nossa vida passa rápido. Então vamos ser inteligentes, vamos estar sempre fazendo as melhores escolhas para nossas vidas, sempre obedecendo a palavra do Senhor, sempre com intimidade com Ele, buscando a sua presença, para que assim a gente também não fique debaixo da ira do Senhor. Aí lá vem o nosso terceiro subtópico que diz assim: corações sábios. Essa porção do Salmo encerra assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, por aqui, que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, está dizendo assim: Senhor, ensina-nos a viver. Olha que coisa mais linda, né? O Senhor pode nos ensinar por meio de sua palavra, também por meio de conselhos de pessoas idôneas, experientes, que passaram por aquilo que você está passando hoje. E vemos também aqui, né, que hoje em dia as pessoas assim que elas são mais, digamos assim, as pessoas que elas têm mais idade, essas pessoas nem são muito procuradas, né? Porque hoje em dia elas não conhecem a tecnologia, elas não sabem de redes sociais e assim vai, né? Então essas pessoas aqui são pouco procuradas por pessoas mais jovens. Mas você sabia, jovens, que vocês, estando conversando com pessoas mais experientes na idade, é muito melhor? Uma pessoa mais, como eu posso falar assim, com mais idade, né? Eu vou falar assim, uma pessoa mais idosa, você conversando com ela, ela já viveu experiências, ela tem muitas coisas para nos ensinar e nos contar. Podemos aprender com elas, com os erros e acertos que elas tiveram na vida delas. Então, não tem coisa melhor do que você aprender com a palavra de Deus, né? Que é o principal, é a palavra do Senhor. Com pessoas idôneas, né? Pessoas que são ali tementes ao Senhor, e com essas pessoas que têm mais idade, porque elas têm muito a nos ensinar. E muitas vezes elas são negligenciadas. Os jovens não querem conversar com a vovó, com o vovô, né? Quem tem bisavó, bisavô, até os próprios pais, né? Ah, não, meu pai não sabe, minha mãe não sabe. A gente, quando passa por essa fase de jovem, tem coisas na nossa vida que a gente acha que o nosso pai e nossa mãe não sabem. Aí eles não sabem disso, eles não entendem, eu sei. Muitas vezes a jovem vai buscar conselhos com outro jovem que não tem experiência nenhuma. E no final das contas, o que acontece? Não dá nada certo, porque você está buscando conselhos em fontes erradas. E vimos, sabe o que é aqui, ó? Tem exemplos aqui na lição que diz assim, ó. Vemos esse ensinamento entre Elias e Eliseu. Elias era mais velho que Eliseu, mas Eliseu andava na cola de Elias. Ele aprendeu muito com Elias.
Vemos também Paulo e Timóteo. Paulo era mais velho, Timóteo era um jovem, mas ele aprendia com Paulo, ele estava ali do lado dele. Tem Barnabé e João Marcos. João Marcos aprendeu muito com Barnabé. E, deixa eu ver outra aqui. E aqui vai estar falando desses versículos, certo? Onde você vai encontrar essas passagens na Bíblia. Então, vemos que eles não perderam nada em andar com pessoas que tinham mais experiência que eles e mais idade. Só para ficar entre esses exemplos. A atitude mais tola na vida de um jovem cristão é ele desprezar o conselho dos mais experientes e, tomado pelo orgulho, fazer o que parece reto aos seus olhos. Mas eu, assim, também defendo muito que você venha a ser amiga da sua mãe, do seu pai. Infelizmente, sabemos que não é a realidade de todos os jovens, de todas as famílias, né? Os pais se dedicarem também à amizade com os filhos. Se esse não é o seu caso, mas você tem sua avó, seu avô, para você estar aprendendo com eles, algum tio, tia, algum irmão, irmã da igreja, Deus vai te colocar alguém no teu coração para que você venha estar aí, né, tendo esse apoio, conversando, certo? Agora vamos lá para o nosso terceiro tópico, que diz assim: a sabedoria traz esperança. O primeiro subtópico diz alegria e benignidade, experiência. Uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e de felicidade. Essa é a oração do salmista. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Esse salmo aqui nós paramos no 11. Aí vamos ler aqui, ó. O 12 diz, né? Como eu falei para vocês, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, que foi o que vimos ali que o Senhor ensina. Viver. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para os teus servos. Aí foi o que falou aqui o 14, ó. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Então, gente, olha só. A alegria e benignidade é o que a sabedoria vai trazer para nós. Vivendo sob a graça. O salmista deseja viver sobre a graça, não mais sob a ira. Viver sob a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois, em primeiro lugar, quem vive sob a graça tem plena consciência de que não pode vencer os desafios sozinho. A palavra de Deus diz que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Efésios 2:8. Viver por graça é aprender a depender totalmente de Deus. Ó, sob, embaixo. Sob a proteção, sob a graça de Deus. E vamos agora para o nosso terceiro subtópico, que diz, confirmando as obras, que é o verso 17, para finalizarmos aqui o nosso salmo. Diz assim o 15, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. 16, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre teus filhos. E para finalizar diz, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Uma vez conscientes da finitude da vida sob a graça, que é abaixo, precisamos agir com responsabilidade. O salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras das suas mãos. Sim, em Deus você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. Ele o e a chamou para viver um propósito. Se ainda não tem claro qual é o propósito de Deus para você, ou se não sabe responder qual o sentido de sua vida, chegou a hora de pensar nisso e responder a pergunta assertivamente. Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, tudo se encaixa e faz sentido. Então você poderá pedir, confirma a obra de Deus em nossas vidas. Confirma a obra de nossas mãos. Muito aprendemos nessa semana, né? E foi o que eu falei aqui para vocês, que
nós temos que viver o presente. Não podemos viver pensando no futuro nem no passado. Mas para nós vivermos o presente não quer dizer que nós não podemos pensar no futuro. Podemos sim pensar, eu quero ser o quê? Eu quero ser tal coisa, eu quero ser uma empreendedora, eu quero ser uma pregadora, uma levita. Mas o que você não pode fazer é viver aquilo que ainda não existe. É você se preparar hoje para viver amanhã o que você sonha hoje. Você nem pode ficar perdido lá atrás e nem preso lá na frente. Você tem que pensar, é isso que eu quero, coloca diante do Senhor teu sonho, teu planejamento e vai vivendo e vai se preparando e ali Deus vai confirmando. Você consegue me entender? Não quer dizer que eu vivo hoje e vou viver sem responsabilidade. Tô vivendo hoje, então hoje eu sou solteira, hoje eu tenho 16 anos, mas você não vai ter 16 anos sempre, você não vai ter 20 sempre. Amanhã você pode estar com 40, 50, 60, 80 anos. E assim, o que você fez? Então, o viver hoje não quer dizer viver sem responsabilidade, sem planejamento e sem pensamentos. Mas é você planejar e se preparar. Não é planejar e ficar no plano e nem entrar numa crise de ansiedade, ficar doente porque aquilo que você quer ainda não chegou. E a nossa conclusão diz: vimos o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. Por isso, não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência de nossa finitude e selecionar com precisão as nossas escolhas e viver segundo a graça de Deus, de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as obras de nossas mãos. E essa lição, ela serve para qualquer idade também, né? Ela é para aqui com o nome de jovens. Mas se você tem mais de 20 anos, mais de 30 anos, ainda está solteira, solteiro, ou casou, ou ainda não se concretizou aquele sonho, aquele pensamento, aquele desejo que você tinha, o Senhor nos ensinou já a nos desprender do passado, a nos desprender do futuro e vivemos o hoje com responsabilidade. Nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Ele é o nosso Pai querido, nosso Pai fiel. Ele estará pronto a nos ajudar. Então, assim, nós obedecemos ao Senhor, reconhecemos nossa fragilidade, a nossa finitude e a nossa vida que passa como um sopro, que passa rápido. Então, nós precisamos viver com responsabilidade e deixarmos aqui certinho e pronto o que o Senhor quer para a nossa vida. Essa lição dessa semana foi muito abençoada também, graças a Deus. E se o Senhor Jesus não voltar, estaremos falando semana que vem da lição de número 9, habitando no esconderijo do Altíssimo. Também só por esse título é uma lição abençoadíssima. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, a vida da tua família, o teu ministério, que você viva os propósitos de Deus. Amém? E essa aula dessa semana, eu te convido se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa teu comentário, se assim você se sentir à vontade. Evangelize compartilhando o vídeo. Quero saber aqui de vocês. Vocês estão compartilhando o vídeo? Então, compartilhe, evangelize. Enquanto uns estão aqui falando a palavra do Senhor, você aí no seu cantinho, na sua casa, é só clicar aqui embaixo no botãozinho compartilhe para alguém que está ansioso ou que está depressivo, alguém que precisa dessa mensagem da palavra de Deus. Amém? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir. Aí, antes de você desligar aí a sua aula, clica aqui no like, certo? Clica aqui no joinha e ajuda muito ao nosso canal. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.